Seja bem-vindo a mais um módulo do nosso curso de alumínio. Bom, nesse segundo módulo nós iremos trabalhar de uma forma bem diferente, muito interessante, que é a partir da fundição do alumínio. Lá no primeiro módulo, nós moldamos chapas e fios de alumínio e sobraram vários retalhos. Bom, esse é o momento de aproveitar esses retalhos e também aproveitar latinhas de refrigerante, de cerveja e até mesmo cápsulas de café e qualquer outro material feito a partir do alumínio. Então, além de criar peças maravilhosas e bem exclusivas, nós temos a oportunidade nesse módulo de ressignificar todos esses metais, fazendo a reciclagem do alumínio. E para isso, nós vamos precisar de algumas ferramentas mais específicas. Eu vou começar por aqui, apresentando as ferramentas mais básicas. Então, aqui nós temos um jogo de alicates básicos de montagem. Então, temos o alicate de corte, eu tenho aqui dois alicates iguais, que são os alicates meia cana. Eu gosto sempre de ter dois à mão, porque eles facilitam na hora de abrir, fechar argolinhas, enfim. Mas se você tiver apenas um, sem problema nenhum. Esses são os alicates meia cana. Eles são retos na parte de dentro e curvos na parte de fora. E temos também o alicate de bico redondo, que vai ajudar a modelar metais arredondados. Temos aqui uma tesoura de chapa, é uma tesoura para cortar os metais. Então ela vai ajudar muito, principalmente na hora de preparar o alumínio para ser fundido, porque com ela a gente consegue recortar as latinhas, os retalhos de chapas em pequenos pedacinhos. Temos uma pinça que nós vamos utilizar para pegar e manusear os metais enquanto eles ainda estiverem quentes. Temos uma lima meia cana para metais, então, pelo fato dela ser meia cana, significa que ela tem um lado reto e um lado curvo. O lado reto nós usamos para limar e desbastar superfícies mais retas, mais angulosas, e o lado curvo nós usamos para desbastar superfícies mais arredondadas, como por exemplo dentro do aro de um anel. Temos aqui também uma lima meia cana, própria para modelagem em cera de joalheria. Ela tem a mesma função da lima de metal, porém ela é feita para ser utilizada com a cera de joalheria. Tenho aqui duas dedeiras de couro. Essas dedeiras elas servem para proteger os seus dedos enquanto você estiver dando acabamento no metal. Porque nessa fase, né, nesse módulo onde nós vamos fundir o metal, ele sai da fundição com bastante irregularidade e rebarba, então o processo de acabamento vai ser necessário um processo intenso de lixa, de polimento, e nesse processo o metal tende a esquentar. Então as dedeiras elas servem para proteger o seu dedo, então acho que é um material muito simples, porém muito importante para esse segundo módulo. Temos aqui alguns mandris, que são pecinhas para nós usarmos no motor de suspensão, que é essa ferramenta aqui, que nós usamos para fazer toda a parte do acabamento no metal. Então aqui nessa ponta nós tiramos, né? Então, por exemplo, aqui ele tá com mandril de aço, então eu vou tirar esse mandril e coloco, por exemplo, o de lixa para lixar a peça. Esse aqui é o de feltro para dar polimento, e além desses de lixa e de feltro, nós temos outros, como por exemplo esses aqui, que são mandris específicos, brocas específicas
para fazer trabalhos sobre a cera de joalheria. Então, se você já vem aí de outros cursos nossos, você com certeza já deve ter visto o motor de suspensão e provavelmente já deve até ter um. Mas caso você não tenha, eu indico, além do motor de suspensão, você pode utilizar uma micro retífica, que é um equipamento que faz às vezes do motor de suspensão, mas ele é um equipamento mais voltado para hobby. Então ele pode ser guardado numa maletinha. Geralmente ele já vem com vários mandris quando você compra. Enfim, existem algumas diferenças, mas você pode escolher entre um e outro e, claro, sempre contar com a minha ajuda, porque você sabe que eu fico à inteira disposição para te auxiliar, seja nos trabalhos, nas técnicas, seja no momento das compras de materiais. Eu fico sempre à disposição pelo WhatsApp para auxiliar os meus alunos. Continuando aqui na apresentação dos materiais, nós temos lixas. Eu tenho aqui uma lixa mais grossa, que é essa lixa aqui, número 150. E tenho aqui uma lixa mais fina, que é uma lixa número 600. Elas são lixas específicas para serem utilizadas sobre os metais, então elas serão utilizadas no momento do acabamento, mas também nós podemos utilizar para dar acabamento quando nós formos fazer as peças piloto modeladas na cera de joalheria. Além desses materiais, nós temos aqui uma estilheira. Quem já fez os nossos cursos avançados de chapas e fios e até o módulo 1 do alumínio já está familiarizado com essa ferramenta, porque ela nada mais é do que um pedaço de madeira com esse recorte que vai facilitar na hora de serrar os metais, e ela vem com essa morsa, que é essa peça aqui, que vai te auxiliar. Você pode prender ela na sua mesa, na sua bancada, para fazer os trabalhos de serra, de lixa, de perfuração do metal sobre ela. Ela vai te dar apoio e também vai proteger a sua mesa de trabalho. Temos aqui também uma morsa de bancada. Essa é uma morsa pequena, de 50 milímetros. Eu uso para um trabalho bem específico na hora de fundir e derreter o metal sobre o molde de gesso 3D. Ela me ajuda a segurar o molde fechadinho. Você vai ver isso no nosso módulo de fundição de metais. Além disso, nós temos aqui um maçarico portátil. Caso você tenha um maçarico de bancada, que é um maçarico, por exemplo, a marca mais comum é da Orca, mas enfim, caso você tenha um maçarico de bancada que você use para fazer soldas, você pode utilizar esse maçarico de bancada, mas também pode utilizar um maçarico portátil. Ele vai nos auxiliar na hora de despejar o alumínio fundido sobre o molde de gesso. Ele auxilia para que nós consigamos manter o molde de gesso aquecido e ter um resultado melhor no acabamento da fundição. Caso você não tenha, você pode começar o trabalho sem ele, tá? Ele é só uma ferramenta que vai auxiliar, mas não é indispensável para esse módulo do nosso curso. Temos aqui também um tijolo refratário, que é aquele tijolo que você encontra em casas de materiais de construção, que eles são utilizados para fazer lareiras, churrasqueiras, enfim. Em lojas de fornituras, que são lojas que vendem ferramentas para joalheria, você também encontra esses tijolos refratários. E abaixo do tijolo refratário, nós temos essa placa chamada de Isoplan. Ela é uma placa que eu sempre uso, quando eu vou trabalhar tanto com solda como com a fundição, embaixo do meu tijolo refratário, porque o tijolo refratário ele absorve o calor do maçarico, do metal, e então ela cria uma barreira
que vai cortar esse calor para que ele não seja transferido para sua bancada de trabalho. Temos aqui também essa ferramenta que na verdade foi uma adaptação que eu fiz. Eu comprei essa ferramenta no Mercado Livre e ela é utilizada na verdade para algum tipo de trabalho relacionado à munição, armamento. Porém aqui nós vamos utilizar para derramar o metal fundido enquanto ele ainda está no estado líquido, para facilitar na hora de despejar esse metal dentro de algum molde menor que a gente precise de um trabalho um pouco mais delicado. Então essa espécie de colher de aço me ajudou nesse processo. E fique tranquilo porque eu vou deixar o link da onde eu comprei lá na nossa lista de fornecedores e de materiais. Aqui eu tenho uma lima, essa é uma lima que já estava velha aqui no ateliê e eu peguei para me ajudar a mexer o metal fundido e tirar toda a sujeira, né? O metal, o alumínio, quando ele derrete, ele forma uma crosta de sujeira em cima dele e a gente precisa remover essa crosta. Então, essa lima antiga, ela me ajuda em relação a isso, né? Porque ela é de aço, mas você pode utilizar uma vareta de aço e existem varetas específicas para fazer esse trabalho, que são as varetas de grafite, que também são vendidas em lojas de fornitura. Então, caso você não tenha aí uma ferramenta que você possa reutilizar, como eu fiz aqui com a lima, você pode comprar essa vareta de grafite que é própria para esse tipo de trabalho. E nós temos a estrela do nosso curso, que é a nossa caneca de fundição. É com ela que nós vamos derreter o alumínio. Então, ela é muito simples de manusear. Basta você ligar lá a tomada, ligar o botão dela aqui na frente. Aqui você tem um visor digital onde você controla a temperatura, que chega a mais de 1000 graus. Então, com essa caneca, você pode fundir, além do alumínio, outros metais, como por exemplo o ouro, a prata, cobre, latão. Então, enfim, a partir das técnicas que nós vamos trabalhar nesse curso, você pode, caso você já trabalhe com outros metais, brincar com outros metais. A única coisa é que aqui dentro ela tem o cadinho, que é um cadinho de grafite, que é onde a gente vai colocar todo o metal e ele vai ser derretido. Então, caso você vá trabalhar com alumínio e posteriormente com ouro ou com prata, que são metais nobres, que não podem ser contaminados, é importante que você tenha um cadinho para cada tipo de metal que você vai trabalhar, para que não haja essa contaminação. Mas também esses cadinhos são vendidos separadamente no mesmo local onde você compra a caneca de fundição, que são lojas de fornitura. Esse é uma ferramenta que tem um investimento um pouco mais alto. Então, se você quiser começar aplicando as técnicas aprendidas no curso, mas não quer investir de imediato nessa caneca de fundição, você pode trabalhar, ao invés de utilizar o alumínio, que precisa de uma temperatura um pouco mais elevada para derreter, você pode começar trabalhando com as ligas de estanho. O estanho é um metal prateado muito bonito também, que também tem uma boa resistência à oxidação e ele tem um ponto de fusão baixo. Então, com uma panelinha de ágata no fogão, você consegue derreter o estanho. Então, você consegue aplicar todas essas técnicas que nós vamos trabalhar aqui também com o estanho. É uma boa ideia para você que ainda está na dúvida se tudo isso é para você ou não quer investir de repente já logo de cara num equipamento que tem um valor um pouco mais alto. Você pode brincar com o estanho e ter resultados maravilhosos a partir desse metal. E as ceras, né, que nós vamos utilizar ao longo desse curso são esses dois tipos de cera. Essa cera aqui, ela é uma cera de joalheria e você pode comprar ela em diversos formatos. Esse
na minha opinião, é o formato mais versátil que você pode encontrar. Por quê? Ela vem numa caixa já cortada em blocos de diversas espessuras. Então aqui nós temos blocos mais grossos, temos blocos médios, de espessura média, temos blocos de espessuras mais finas. Então você já tem aqui meio caminho andado. Mas além desse formato, você pode encontrar ela num formato de bloco grande, maciço. Você pode encontrar ela num formato tubular, já com o furo no meio para que você consiga fazer com mais facilidade a modelagem de anéis. Então, assim, as possibilidades são infinitas. Você também vai encontrar no mercado cores diferentes da cera de joalheria. A cor que eu indico para começar é a cor azul, porque cada cor vai determinar uma dureza e até mesmo uma certa elasticidade da cera. Ela é um pouco elástica, você consegue moldar um pouquinho. Então, a cera azul, eu acho que ela é uma cera mais fácil para quem está começando, porque ela não é tão dura, ela não quebra com tanta facilidade, então acredito que seja a cera mais utilizada no mercado. Mas além da cera de joalheria, que requer aquelas ferramentas que eu mostrei, como a lima específica, ela também vai precisar de uma serra específica para recortá-la, né? Então aqui nós temos o arco de serra, que também é uma ferramenta que nós vamos utilizar, e nesse arco nós colocamos as serras. Então nós temos aqui as serras específicas para cortar metais, que elas são colocadas aqui, nós vamos utilizar para fazer o acabamento das peças já fundidas. E nós temos também as serras, aqui tem um maço com 12 serras, as serras específicas para recortar a cera. Então, essa cera de joalheria, ela requer algumas ferramentas específicas, como a serra, como a lima, como os mandris para perfurar. Nós temos aqui uma cera que é a cera de utilidade. Ela é uma cera utilizada na odontologia e ela parece uma massinha de modelar. Então, você consegue pegar pedaços dela e modelar com as mãos, ou até mesmo utilizando algumas ferramentas, como por exemplo, um rolo para abrir uma lâmina mais reta. Temos aqui também essas estecas de plástico que são utilizadas para texturizar, fazer alguma perfuração, enfim. Essa cera é uma cera mais, digamos, até divertida, ela te deixa um pouco mais livre. Para quem está começando é muito bacana, porque ela não requer um investimento maior em ferramentas, você consegue modelar ela com as mãos e ter resultados muito interessantes. Ao longo do curso eu vou te ensinar como trabalhar com a cera de joalheria e também com a cera de utilidade, e aí você pode tirar o melhor do que cada uma desses materiais tem para te oferecer. E por fim, nós vamos utilizar o gesso para fazer os nossos moldes. Aqui eu estou utilizando um gesso simples que você encontra em casa de material de construção, mas eu também ao longo do curso vou falar sobre o gesso pedra, que ele é um gesso de um tom amarelo, muito utilizado em odontologia, que você encontra na internet, em lojas de fornitura, em dentais. A diferença dele em relação a esse gesso é que ele é um pouco mais resistente e ele tem uma capacidade de copiar os detalhes um pouco maior do que esse gesso. Mas você pode trabalhar tanto com um quanto com o outro sem problema nenhum. E tenho aqui também um pote com vaselina em pasta que eu vou utilizar para passar nas nossas peças piloto. Quando nós formos despejar o gesso em cima, ela vai nos ajudar a desmoldar essas peças.
Bom, eu tô falando aqui de fazer as peças piloto a partir de cera, mas você também pode tirar o molde de peças que você já tenha em mãos, como por exemplo uma peça feita de resina ou uma peça de metal, uma peça de madeira, enfim, você pode pegar uma peça que você já tenha e tirar o molde dela para fazer ela no alumínio. Então, só pela introdução dos materiais já deu para perceber que as possibilidades são infinitas e que esse curso promete peças maravilhosas e muita arte. Então eu te espero na nossa próxima aula para nós começarmos a colocar as mãos na massa.